quando ele diz assim no versículo 11: alguém presta um serviço, faça-o com a capacidade que Deus lhe concedeu. Essa é só a frase que nós vamos daqui a pouco trabalhar. Essa semana nós estamos entrando na 4ª semana da Quaresma. E nessa 4ª semana nós somos convidados a estreitar os laços com Deus. Então é um convite que eu quero fazer para vocês, antes da gente chegar nessa frase, né? É aprender de uma forma, é tudo muito simples. É que a gente receba esse convite de Deus para estreitar os laços, para estar mais apertado no coração dele. Entende o que é estreitar um laço? Você vai amarrar alguma coisa bem juntinho? É isso que ele quer. A gente bem juntinho dele. Para que a gente possa conseguir entender isso que Pedro quis dizer para nós. Então esse convite é para que cada um pare. E a gente consiga se ver. Porque só alguém muito que ama demais, é capaz de esvaziar-se de si para preencher o outro. Foi isso que Deus Pai fez. Ele esvaziou-se dele e deu o que ele tinha de mais precioso para nós, que se chama Jesus. Ele deu esse presente e deu Jesus para que ele viesse à Terra, se encarnasse com uma tarefa imensa, de fazer a nossa redenção, de devolver a todos nós o otimismo, a felicidade, a esperança, a certeza da alegria que nos aguarda e da alegria que a gente constrói aqui, por causa de uma presença. Mas esse trabalho de Deus, ele tem uma saída, que é quando ele doa Jesus, mas ele tem que ter uma chegada. Para essa redenção acontecer, ela tem que ser acolhida no seu coração. Ela tem que ser acolhida no meu coração, no seu, em cada um. Porque senão o trabalho de Jesus não pode ser feito. Ele não vai invadir a sua vida. Mas ele vai te convidar. Compreendem a dimensão disso? Então, na verdade, tem uma saída do Pai, mas tem uma chegada. E é para essa chegada que eu quero convidar. Eu quero convidar você, cada um, quem está aqui, quem está lá em cima, quem está longe. Porque talvez vocês nunca tenham experimentado o que é se colocar hoje, agora, ou em qualquer momento que você puder viver isso, se você já viveu, sob o olhar de Deus. Saber que aqui nesse momento tem alguém que nos olha nos olhos. Tem alguém que olha para nós. E o olhar de Deus Pai para nós é um olhar de amor, é um olhar de ternura, é um olhar de doçura. Porque Ele nos quer como filhos. E Ele nos cria e nos recria. Muitos de vocês já devem ter tido essa oportunidade de, enquanto está em oração, e na consciência de que está diante do seu Pai, terminar a oração, entrar morto e sair da oração completamente revigorado, pronto a trabalhar mais 12, 15 horas como se nada tivesse acontecido. É porque pelo poder dele que cria e nos recria. Nós vamos diante do Senhor não para ser julgado, para ser condenado, ao contrário. Porque Ele quer nos amar cada dia mais. Ele quer estreitar esse laço. Ele quer que a gente compreenda o que significa esse amor dEle. O que significa. Então hoje nós estamos sendo convidados a com muita honestidade, olhar na nossa vida. E falar diante do Pai, apesar de o Senhor ter nos entregue um tesouro. Esse tesouro ainda não chegou em mim. Jesus ainda não bateu em mim. E esse encontro com Ele ainda não aconteceu, porque minha vida não mudou em absolutamente nada. Porque será impossível encontrar com o Senhor e ser a mesma pessoa. Então, é por isso que a gente é convidado na 4ª semana, porque a Quaresma está acabando. Daqui a pouco nós vamos viver mais uma Semana Santa, mais uma Páscoa. E eu não quero, como meus irmãos, que vocês entrem e saiam de mais um feriado sem que isso não mude nada na sua vida.
Nós não podemos mais ficar vivendo, levando o tempo, empurrando a barriga. Está errado. É mais uma vez Deus se lembrando, eu mandei Jesus pela sua redenção. Nós não vamos compreender esse amor de Deus a não ser através do Espírito Santo. Porque está escrito na carta aos Romanos que Deus derramou o amor no nosso coração pelo Espírito Santo, que Jesus nos deu na morte dele na cruz. Deus doou o Espírito Santo para nós e nós o recebemos todos os dias na Eucaristia. Compreendem? Enquanto a gente não entender isso, e se colocar de verdade, eu estou pedindo a vocês que, diante de vocês mesmos, tenham muita honestidade, rasguem diante de vocês, tirem as máscaras e falem com o Pai, eu não andei nada. A presença de Jesus na minha vida é mais ou menos para a gente falar que não crê. Mas eu continuo infeliz, a minha vida é sem graça, eu ainda não tenho sentido na minha vida, eu ainda não encontrei o sentido da minha vida. E aí um chama para fazer uma caridade ali, gente, faz, ajuda ali, mas eu não tenho aquela motivação, não tenho aquela alegria que me põe de pé. Eu não tenho aquela razão que me carrega. E eu sou aquele cristão morno porque eu perdi meu primeiro amor, que é Ele. Porque o dia que a gente entender que Ele nos deu, esse tesouro que se chama Jesus, que é aquela pérola que a gente, quando descobre, vende o que tem. A gente vende o que tem. Conviver com Ele, estar perto dEle, é sem preço. Mas isso é o convite que nós temos que querer aceitar, querer viver. Nós como cristãos, estamos sendo chamados demais para poder dar testemunho de Deus. No mundo que não está fácil. No mundo que não está brincadeira. Semana que vem nós temos um seminário com os estudantes de medicina contra o aborto. Eu e mais 2 profissionais para poder trabalhar. É um seminário contra o aborto. Então nós estamos sendo cada vez mais chamados para colocar a sua fé. No mundo onde você é convidado a abrir uma garrafa de refrigerante, uma latinha, e ser feliz, porque a sua felicidade está na lata do refrigerante. Você dá testemunho que o sentido da sua vida não é esse. Você já tem que ter vivido. Você já tem que ter sentido esse Deus. Você já tem que ter entendido que você foi criado com uma promessa de eternidade. E que você é destinado a um horizonte de alegria. Mesmo que o seu momento hoje seja de profunda dor. Não é esse o destino dos filhos de Deus. Compreendem? O nosso destino é grande demais, gente. A proposta de Deus é algo que nós não conseguimos dimensionar. É grande demais. Por isso que vocês nessa semana precisam pensar. Precisam pensar nisso que eu estou tentando colocar para vocês, de que nós precisamos de estar sob o olhar de Deus, se sentir olhado por Ele e conversem com Ele. Fala, Senhor, me dê a graça, o Senhor é meu Pai. Me permita olhar nos olhos de Jesus. Me permita esse encontro que fatalmente transformará a minha vida. Fatalmente, não tem jeito de ser a mesma pessoa. É de uma religião que eu digo para vocês que é vida. Porque a gente é convidado a seguir Jesus. Não estou convidando vocês a seguir leis. Não estou convidando vocês a seguir um tratado. Estou convidando vocês a seguir uma pessoa que chama Jesus. Mas para isso temos que entender outras coisas. Então, quando Pedro nos fala que se alguém está exercendo algum trabalho, que a gente faça tudo isso como se com a capacidade que Deus lhe concedeu, é porque a gente tem que começar a tomar consciência que dentro de cada um de nós, Deus depositou inúmeros dons e talentos. Mas inúmeros dons e talentos. E o que nós estamos fazendo com eles? Nós podemos fazer como filho mais jovem lá do pai, do filho pródigo, que resolveu gastar tudo em benefício próprio. E eu não posso gastar tudo em benefício próprio? Posso. Posso usar meus talentos só para o meu bem. Ou eu posso fazer como o filho mais velho, que já estou tão ofuscado, vivendo uma religião tão mais ou menos, que eu nem vejo o pai. E aí eu perdi tudo, aí nem entendo tanta riqueza que o pai me dá. Então eu não entendi nada. E o pai tem que falar, você está sempre comigo? Nem estava mais vendo o pai.
Você está sempre comigo. E às vezes na nossa vida nós não estamos vendo mais o Pai. Perdemos a noção de ser filho. E Deus nos quer filho. E aí o convite é tão lindo. É tão lindo porque quando Deus coloca para nós, e aqui Pedro sabia que tudo vem de Deus. Tudo que está em nós é dele. E todos esses dons que Ele coloca em nós, é uma forma dEle estar mais presente em nós. De estar mais pertinho de nós. Ou nós temos a ilusão de que algum dom, algum talento que eu tenho é meu. Claro que não, tudo é do meu Pai. E quando eu compreendo que tudo é dEle, e que nós somos de Cristo, e que Cristo é de Deus, percebe a dimensão do convite que eu vou falar que nós recebemos. Nós somos convidados a viver e entramos sem nenhum mérito nosso na convivência da Trindade. Nós passamos a conviver do amor e passar a viver o amor do Pai, do Filho e do Espírito. Então nós passamos a viver nisso. E aí descobrimos que se eu não aprender a amar, eu não sou capaz de participar desse amor. Se eu não despojar de mim, se eu não abrir mão de tudo em mim, eu não consigo viver esse amor lá. E aí quando eu compreender esse amor, que o Espírito Santo vai revelar no nosso coração, nós vamos dar conta de viver o que isso aqui nos convida. Nós vamos entender que somos colaboradores de Deus. E aí nós vamos entender que somos convidados a repetir na terra o amor que se vive no céu. O amor entre nós e com Deus. Aí eu vou dar conta de como o Papa poder dizer, eu vim para servir. A campanha da fraternidade, ela tem que começar a nos incomodar. Mas se eu não tiver pensado nesse amor de Deus e na minha vida diante do Pai, como é que eu vou conseguir ler aquele cartaz, o hino da campanha da fraternidade e pensar no que Jesus disse, eu vim para servir? O que é isso? Eu vim para servir a mim mesma. Essa dimensão do serviço, de eu me colocar o meu amor à disposição, para que Deus possa fazer através de mim o que Ele quiser. Aí eu começar a compreender que se Jesus é luz, eu preciso fazer com que as pessoas vejam a luz, não que eu seja a luz absolutamente, mas que eu reflita um pedaço daquela luz. Aí eu vou poder ser para os meus irmãos a misericórdia que Ele é. Mas é porque eu já experimentei a misericórdia. Já entendi esse amor dele alucinado, que me quer perto dele, e que é abundante, que dá tudo em abundância. Eu vou repetir a misericórdia na vida do meu irmão. Aí eu vou entender o lava-pés. Aí eu vou entender o cuidado com ele. Por que eu estou e pedi muito a Jesus por essa reflexão? Porque nós não podemos viver mais uma religião, e mais uma campanha, e mais alguma coisa que passe ao largo da nossa vida. Mas nós precisamos mergulhar na vida espiritual. Nós precisamos de entender que Ele, só nele, só em Deus se resume o sentido da nossa vida. Aí eu vou entender que ser colaboradora dele, colaborador dele, se gastar por Deus e pelo meu irmão, é todo o sentido da minha vida. Mas essa caminhada tem uma dimensão. Entender que o Pai me ama de uma tal forma, como filho, como filha, com todas as nossas imperfeições, com toda a nossa miséria, mas Ele pega cada um de nós, Ele cuida, alimenta todo dia com a Eucaristia e nos concede o perdão. Esse Deus que fica do nosso lado para nos ajudar a caminhar, fala, vão meu filho, eu te quero perto de mim. Eu não quero você longe como foi o filho pródigo, longe do pai para gastar tudo. Não, eu quero você gastando seus dons, seus talentos, os que eu te dei, para mim, comigo, para o seu irmão, para você levantar seu irmão, para você fazer com que aquele que ainda não enxerga, enxergue. Então nós precisamos de pedir ao Senhor, Senhor, não me deixe cega, nem surda, nem displicente a tudo que o Senhor me chama todo dia. E eu não estou vendo, não estou ouvindo, porque eu não estou tendo tempo. Porque eu corro demais e não paro diante do meu Pai como uma pessoa. Eu digo para vocês, é real. Isso não é uma ilusão que eu estou contando para vocês. É de verdade. Eu quero que vocês entendam o que é sentir a presença desse Deus Pai. É para arrepiar da cabeça ao pé.
É para só chorar diante de um pai, de tanto amor que nos cobre de amor para cuidar de nós. Que você pode dizer tudo, porque ele também já sabe tudo. E que a gente vai diante dele e falar, me conceda as graças, para que eu faça esse caminho que o Senhor deseja. Tira minha cegueira todos os dias, tira minha surdez e tira meu coração de pedra. Mas nós precisamos começar a viver uma religião de verdade. Não há uma revolução maior no mundo do que se chama amor. Não há. Se vivermos exatamente aquilo que nos foi solicitado, transformaremos o mundo. Porque começa em nós. Então é por isso que a gente precisa ter muita simplicidade diante disso, porque isso é muito simples. É só querer estar diante do Senhor. Porque aí a briga que vai acontecer dentro de nós, vai ser da questão do homem novo com o homem velho. Eu querer vencer em mim, que agora, porque eu vou olhar nos olhos do Senhor, eu quero começar uma vida nova agora. Eu quero mudar. Então essa guerra nós vamos viver, interna. Porque o comodismo sempre nos chama para o outro lado. Mudar dá trabalho. Porque como é que eu vou conseguir viver tudo isso que meu pai quer, deseja, que nós vamos ser extremamente mais felizes do que somos, se eu não me alimento? Se eu primeiro não fui transformada? Então primeiro eu me alimento. E a palavra, ela tem um poder transformador primeiro em mim. Porque se primeiro ela me transforma, eu convenço. Eu não colocaria isso para você se primeiro isso não passou dentro de mim. Não, isso não chega a você se primeiro não chegou em mim. Primeiro a gente vive e fala com o outro, pode viver. Pode ir que é tudo que você precisa. Pode falar com ele. Pode se encontrar com ele. Você vai ver a sua vida completamente transformada. Abra seus olhos para uma outra proposta de vida que Deus te deu. Ele te deseja te dar. Ele deseja que essa proposta chegue no seu coração. Ele quer estar mais perto de você. Ele quer que você tenha uma vida muito mais feliz, mesmo com tudo que a gente tiver que passar. Mas a gente sabe que Ele passa conosco, que nada passa oculto aos olhos desse Deus. Então estar diante de Deus para nós é um presente que somente Ele pode nos conceder. Porque somente Ele cria e nos recria toda hora. E nos dá o melhor, não tenham dúvida disso, nos dá o melhor. Aí sim, nós vamos poder viver, trabalhar, fazer tudo que a gente tiver que fazer numa única base, se chama amor. E tudo que a gente trabalha com amor não cansa, não te consome tanto, porque a gente se é renovado no próprio ato de fazer. É porque é a energia que circula, né, do amor. Faça um atendimento de alguém com amor. Se você trabalha num guichê, receba alguém bem. E você receberá o troco bem. A gente precisa primeiro dar, para que o outro consiga entender. Por que eles vão te perguntar, por que você é assim? Porque eu estou aprendendo com o meu pai. Eu tenho um modelo na minha vida que se chama Jesus. Ele é quem é o sentido da minha vida. Todo mundo que Jesus viu chegando perto dele, que ele se compadecia, porque as pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Como ele percebia que as pessoas estavam sem sentido na vida, é o que ele vê hoje. Quantos deprimidos? Quantos adolescentes que eu recebo todo dia telefonema? E quantos que estão sem sentido, chorando todo dia que a vida não tem sentido? Quando eu vejo uma criança de 8 anos dizer, eu quero ter... Ontem falou comigo, de 9 anos, eu quero acabar com a minha vida porque não tem sentido. Então, que valores com a minha vida eu estou conseguindo mostrar? Então, o convite essa semana ele é extremamente pessoal. Porque antes de eu responder essa campanha da fraternidade, antes de sair conhecendo só um amor trivial, eu tenho que me sentir profundamente amada. Profundamente amada. Como eu desejo que vocês experimentem isso. Como eu desejo que vocês se abram a essa obra redentora do Senhor na nossa vida. Como eu desejo que vocês queiram de verdade viver uma outra Páscoa, nascer de novo, falar até aqui minha vida foi assim, daqui para frente eu quero mergulhar em Deus, viver só e unicamente para Ele, não tirar os olhos do meu Senhor e viver para Ele, em tudo ser dele. Em tudo. A gente precisa aprender
que dependemos de Deus para tudo, porque tudo é dele. E vou repetir uma coisa que eu disse na palestra de sábado. Ser dependente de Deus, quando a gente está doente para morrer, ou quando a gente foi traído, ou quando a gente foi abandonado, ou quando a gente está quebrado, não tem dinheiro, ou quando você foi de alguma forma discriminado, é muito fácil. Depender de Deus quando você é poderoso, tem dinheiro, saúde, tem poder de decisão, tem um carro para andar, um helicóptero para fazer o que você quiser. Se colocar dependente do Senhor é um desafio. Entender que somos filhos do Altíssimo, filhos amados, não é qualquer filho, e que na verdade o que Ele tem para nós é muito mais do que isso, porque Ele não é alguém que acha, Ele tem certeza de tudo. Mas eu posso dividir, porque Ele não quer me tirar nada, mas eu posso trocar ideias e dizer: Senhor, o Senhor acha disso? Entender e viver essa dependência de Deus de uma forma adulta, não infantil, mas de uma forma adulta. Caminhar na presença dEle. Isso é um desafio. É um desafio cristão que eu estou chamando vocês. Para viver uma vida que as pessoas olhem para vocês e falem: você só pode ter um segredo, Jesus. Sem que você fale. Nós temos que exalar esse amor. Enquanto não estivermos exalando esse amor, ainda não conseguimos viver isso aqui. Então esse convite é audacioso. É um desafio viver a vida cristã, ser cristão nesse século que estamos. É um desafio. Mas é um desafio que é possível, porque não estamos só. Não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que caminha conosco e está atento a tudo. A tudo. Deus não cochila. Nem pode cochilar. Ele não tem direito de cochilar. Domingo, no auge daquela manifestação, eu estava de plantão no CTI, e um bebê que estava pronta para sair de alta, como a gente não sabe nada, o próximo segundo, pronta, estava toda de chuquinha, toda linda, enfeitada, de repente, ela praticamente parou, ficou preta como uma berinjela, e foi uma correria, e aí entubaram, fizeram tudo, e a menina continuava saturando 35, a gente tem que saturar acima de 90. E ela muito roxa, eu falei com os plantonistas, a cirurgia dela fechou, o blêmico dela fechou, ela vai ter que ser operada. Falou: você está ficando louca? Eu falei: então não. Liguei para a doutora Marli, que faz o eco, falei: Marli, me perdoa tirar você agora, mas é uma emergência, tem que voar aqui para a Santa Casa. E ela foi prontamente. Prontamente examinou, fez o exame, o ecocardiograma, falou: Filó, está fechado. Nós vimos ela saturar 8. Liguei no celular do cirurgião, e eu saí, já tinha me avisado que ia para a manifestação. Não atendia no meio daquele barulho, daquela loucura que estava. Liguei para o outro cirurgião desligado. Liguei para a esposa do cirurgião desligado. Falei: Jesus, o negócio é com o senhor, presta atenção. Se o senhor não fizer, ele atender o telefone, a menina vai morrer. Nós não temos mais saída. O senhor vai ter que agir. Nesse momento. Quando eu liguei, ele falou: Filó, nem sei como é que eu estou te atendendo no meio dessa barulhada. Falei: foi Jesus mesmo que fez você atender esse telefone. Isso foi sorte, Filó. Falei: sorte para você, porque para mim foi certeza absoluta, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu tenho que fazer? Voar. Você tem umas pernas compridas para correr da Praça da Liberdade até na Santa Casa. É rápido como um raio. Se você demorar mais um segundo, a menina não vive. Graças a Deus, conseguiu chegar a tempo, operou. E foi salva mais uma vez. Mas como é que Deus não cochila? Eu falei: está vendo? Deus não tem tempo nem na passeata. Ele está com um olho na passeata, outro olho aqui dentro. Ele não pode. Ele não tem o direito de piscar, porque se ele pisca, alguém morre. Esse cuidado desse Deus é encantador. Eu vejo isso todo dia. Esse cuidado dele. E com essa menininha que é de 4 meses, ela está institucionalizada já, porque a mãe tirou todos os meninos dela, porque ela está dependendo demais de crack. Ela não responde mais por ela. Uma bonequinha. Está lá no CTI. Não é nem porque tinha um outro pai, uma mãe nos cobrando a piora dela. Ninguém nem sabe o que aconteceu com ela. Mas tinha um pai que velava por ela. Compreendem isso? Ele vela pelo menor. Ele cuida. Então esse Deus quer, essa semana, te laçar. Te colocar mais pertinho do coração dele. Para que quando ele olhar para esse reino dele, e ver aonde tem as necessidades maiores, ele te desloque.
Quando eu falei com vocês sobre a cinza, eu falava com vocês, a textura da cinza é tão leve que o Espírito pode levar. Então a gente precisa ter a textura da cinza que nos leve aonde o Senhor precisa da nossa presença, do nosso testemunho. É isso que eu estou repetindo. Que Deus possa olhar para cada um e olhar para o reino e falar, aonde eu preciso dela? O talento que eu dei para ela serve para cá. O talento dela serve para lá. O talento dele serve para cá. Que Ele disponha de nós. Olha que tanto de gente para trabalhar para Ele. Olha que tanto de gente que Ele pode usar, no sentido, não usar como coisa, porque o Senhor jamais fará isso conosco, mas usar dos nossos braços, das nossas pernas, do nosso olhar, do nosso sorriso, para levantar e acudir. Quantos? Como eu desejo que vocês, essa semana e na outra, ainda aperte mais o laço. Compreendam o quanto vocês são amados. Filó, mas eu não mereço. Não é mérito. É gratuito. Deus nos ama, ponto. Eu quero somente que vocês entendam isso, sintam isso, vivam isso, para que vocês possam reproduzir o amor. Eu vim somente para servir. Que Deus, nessa noite, derrame sobre nós as graças espirituais que nos permitam estar diante dEle. Quando forem rezar, lembrem do olhar amoroso desse Deus que está parado sobre você. Ele te olha por amor apenas. Enquanto a gente reza, Ele cura, Ele transforma, Ele muda, Ele nos revitaliza. Não percam essa oportunidade de serem revitalizados no amor daquele que nos ama incondicionalmente. E a doutora Filó hoje nos fala do olhar de Jesus, do olhar amoroso de Jesus, do olhar que nos refaz, que penetra a nossa alma, que vê o nosso interior, que sonda a condenação, com o olhar de fiscalização, mas com o olhar de quem nos olha com amor, de cuidado, que quer nos resgatar, nos restaurar por completo. Esse é Jesus que nos olha, não precisa ter medo. Jesus é alegria, e quando a gente vive na sua presença, nós temos alegria, que é dom do Espírito Santo. Se você anda triste, peça a Jesus para vir olhar o seu coração, olhar por que você está triste. Deixa Jesus olhar a sua vida, deixa Ele olhar você por completo. E o olhar de Jesus é um olhar que cura, é um olhar que restaura, e é um olhar que te põe de pé. Creia nisso. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje, te pedimos, olha para nós. Olha para mim, Senhor. Eu preciso do teu olhar, preciso ser curada por inteiro, preciso da sua misericórdia. Olha, Senhor, olha para a minha vida como ela se encontra hoje. Olha para o meu trabalho, para a minha família, para as pessoas com quem convivem comigo. Olha a situação em que eu me encontro, Senhor, e organiza a minha vida. Organiza aquilo que não te agrada, Senhor, aquilo que não está andando de acordo com aquilo que o Senhor quer para mim. Eu quero viver na tua presença, Senhor. Eu quero viver diante de ti, crendo que eu estou sendo olhada por ti, cuidada por ti, velada por ti. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também pode adquirir nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, de versículo de 29 a 39. Logo saindo da sinagoga, veio para a casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Tendo se aproximado, levantou-a, segurando-lhe a mão. A febre a deixou e ela o servia. Ao cair da tarde, quando declinou o sol,
Trouxeram até ele todos os que estavam mal e os endemoniados. A cidade inteira estava aglomerada à porta. Ele curou muitos que estavam mal de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Muito cedo, ainda escuro, tendo se levantado, saiu e afastou-se para um lugar desértico e ali orava. Simão e os que estavam com ele o buscavam. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram? Disse-lhes: vamos a outros lugares, às localidades vizinhas, para que também ali eu proclame, pois para isso saí. E foi proclamando nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsando demônios. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho de Marcos, ele coloca para nós uma atitude de Jesus. Jesus estava na sinagoga, vai para a casa de Pedro, chega lá, fica sabendo que a sogra está doente, pega ela pela mão, coloca ela de pé, e a febre deixa, e ela é reanimada. Hoje, os exegetas têm estudado muito e falado muito, além das palavras de Jesus, dos gestos de Jesus. E um dos gestos que nós vamos olhar são as mãos. E a mão, ela fala muito para nós, porque às vezes a gente não presta muita atenção. Com a mão, eu posso te acariciar, ou eu posso te bater. Eu posso te acolher, ou eu posso te rejeitar. Eu posso te ferir, ou posso te curar. E Jesus usa muito as mãos. Quando os discípulos estavam apavorados, quando ele manifesta diante do mar e do vento, que ele manda o vento calar, o mar, tudo ficar quieto, que os discípulos desesperam diante dele e cai. Jesus toca os discípulos e fala: levantai-vos e não temais. Então ele toca para dar coragem, restaura. Com a sogra de Pedro, ele faz aquele gesto de intimidade. Ele chega, pega na mão, põe ela de pé, restaura, dá força, e de pé, continua. Quando Pedro quer andar sobre as águas e afunda, ele segura em Pedro, agarra a mão dele, levanta Pedro e fala: por que duvidastes, homem de pouca fé? Então, Jesus é sempre essa mão que nos põe de pé. Ele é sempre a mão de Deus a caminhar conosco. É tão lindo que quando você vai estudar sobre a mão em hebraico é traduzida pela letra Y, que é a primeira letra de Iavé. Aquele tetagrama que a gente não pronuncia, IHVH, a primeira letra é a letra que simboliza a mão. Porque Jesus, para nós, Ele é a mão de Deus, que Deus dá a todo ser humano que precisa de apoio, que precisa de uma companhia, que precisa de força, que precisa de uma coragem, precisa ser restaurado para estar de pé. Ele é a grande mão. Ele é a mão que está sobre a nossa mão. É aquela mão que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda. É Ele. Jesus é essa mão de Deus. E essa é a grande experiência que nós cristãos precisamos fazer para a nossa vida até voltar para a casa do Pai. Entender que Jesus é a mão de Deus estendida para nos sustentar até chegar em casa. Nós precisamos de experimentar isso. O que é viver com Deus, sabendo, contando que Jesus é essa mão que, se eu estou no chão, me põe de pé. Essa mão que me sustenta, que restaura, que me dá coragem, que me faz companhia e que fala: anda, estou aqui, eu te guardo. E ao mesmo tempo é a mão que nos cura. Porque quanto Ele curou? Quanto? Imagina quando encontrou os leprosos, que Jesus teve compaixão, encostou neles e o restaurou e fez ele ficar inteiro. Ele não curou só a lepra, curou ele inteiro. Então a gente aprende que quando a gente vê esses gestos de Jesus, que aonde está Jesus tem a vida. Aonde está Jesus cresce a vida. Porque a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus que quer de mim e de cada um de vocês a plenitude. Ele quer nos ver felizes. Ele quer de nós a saúde. Ele quer a gente inteiro. Esse é o Deus que a gente crê.
É o Deus que é apaixonado pela vida. Então, por isso que perto dele só tinha aqueles que não davam conta de mais nada. Aqueles que estavam completamente às escuras. Eram os cegos, os surdos, os endemoniados, os miseráveis daquela época estavam todos do lado dele, porque era ele que gerava vida. Então eles estavam perto dele mesmo, porque onde Jesus estava, tinha vida, crescia a vida. Então esse é o Deus que nós temos que crer. É o Deus que quer a vida. E a gente precisa lembrar sempre disso. Porque às vezes quando a gente adoece, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus está me dando alguma coisa pelo meu pecado. Essa é a coisa que eu mais escuto. Por qual pecado eu estou sendo cobrada? Fala, mas esse Deus seu não é o meu, não. Meu Deus é o Deus da vida, que nos ajuda a passar, sim, pelo sofrimento e por tudo que vem, mas é porque é a mão dele, é a mão que me sustenta. No Evangelho Apócrifo de Tomé, ele fala que a gente vai sentir a mão, a grande mão, sobre a nossa mão. Aquela mão que nos sustenta e que nos guia. Então a gente precisa aprender com Jesus, que ele é o nosso modelo, de como é que a gente vai viver esse amor cristão. Porque a gente só vai conseguir compreender esse amor, essa compaixão que Jesus sentia, essa atitude dele de cuidar, porque não passava um doente, alguém que sofresse, não passava despercebido diante de Jesus. Se ele via alguém sofrendo, ele parava de fazer o que ele estivesse fazendo. Se Jesus estivesse rezando, ele interrompia. Ele não passava, se ele estivesse caminhando, tivesse alguém doente, ele não passava ao largo sem acudir quem sofria. O sofrimento do outro incomodava Jesus. E o que me apavora é ver que nós estamos ficando acostumados com a dor do outro. Que a dor do outro nem mais nos incomoda. Que é tanta notícia de morte que essa morte já nem mais me incomoda. Então é morte em estradas, é morte por violência, a gente vê a natureza morrer, a gente vê tanta coisa acontecer e a gente não reage mais. Nós estamos vivendo uma normose, tudo é normal e não é normal. O sofrimento não é normal, não é isso que Deus quer para nós. Então, se eu vejo uma situação de sofrimento, como é que eu posso ajudar o outro? Como é que Jesus faria? Então, a gente só vai entender esse amor cristão, nós só vamos não entender, nós vamos começar a viver esse amor. O dia que a gente compreender que Jesus amou tanto a vida, Ele ama tanto a nossa vida, que Ele viveu a nossa morte, mas por uma única razão, para nos dar e abrir as portas da eternidade. O dia que a gente entender isso, que Ele apaixonadamente pela vida, tão apaixonado, que a morte para Ele venceu, para nos dar de volta o direito de continuar vivo. A gente não tem dimensão disso não. Porque o dia que a gente tiver dimensão disso, o sofrimento tem um outro caráter. E a morte não me amedronta mais. Porque ela não tem a última palavra. Pois foi isso que Ele fez. Ele te deu o direito da vida eterna. Então, se eu começo a compreender isto, eu começo a ver o outro que sofre com outro olhar, eu passo a ver com o meu coração. É diferente, porque a doença é a pior experiência, a experiência mais dolorosa que o ser humano passa. Sofrer, adoecer é muito ruim. Estar em um hospital é muito ruim. Não vou lá porque quero, vou lá porque é missão. Mas não por opção. Opção, eu quero é ver cheiro bom, coisa bacana, sentir trem bacana. Vou ficar vendo criança sofrer? Bacana, tem tanta coisa mais bacana para fazer. Não é a nossa opção. Como disse um senhor uma vez, doutor, sabe, desculpa eu estar passando mal, mas é porque eu não gosto de hospital nem cemitério, eu só gosto de forró. Falei, só tá certo. Esse negócio de hospital, de cemitério, não está bom não. Realmente, forró é muito melhor, muito mais interessante. Mas é difícil. Então, como é que eu vejo o outro? Como é que eu fico do lado de quem sofre? Como é que Jesus fazia? Primeira coisa que a gente está ao lado de quem está doente, de quem está passando por uma doença, primeiro é estar ao lado do outro e ver e ouvir, não com seu olho, nem com seu ouvido, mas para me escutar aquele que sofre, eu tenho que ouvir com o meu coração. Porque eu preciso ver aquilo que ele não fala. Eu preciso entender e me colocar no lugar do outro. Então não tem doente chato. Tem pessoa que está sofrendo. E é ruim demais sofrer. É ruim demais depender do outro. É ruim demais ficar doente.
É ruim demais alguém ter que te dar banho, te trocar de roupa. É ruim, é muito ruim. É maravilhosa a liberdade de poder fazer o que você quiser. Então, como é que, se eu sou cristã, se eu assumir que sou discípula dele, como é que eu me porto diante daquele que sofre? Como é que eu me porto diante daquela situação que é inevitável? Como é que eu fico do lado de alguém que está se acabando? Como é que nós estamos nos portando como cristãos? Se eu tenho Jesus como modelo de que está lá, como que ele estava ao lado? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu só ajudo alguém que sofre ficando ao lado. Eu não posso ajudar alguém que sofre, ele estando lá na casa dele ou na minha. Eu tenho que estar ao lado de quem está sofrendo, de quem está passando por um processo que naquele momento precisa de ajuda. Então, como tem sido a nossa atitude? Como a gente faz diante daquilo que é inevitável? Por exemplo, mamãe me procurou e falou: doutora Filó, tenho 2 filhas, lindas. A segunda de 8 anos, linda. Um dia dentro de casa teve uma dor de cabeça. E aí descobriu que ela tinha, na verdade, uma má formação arteriovenosa cerebral. Já descobriu que ela teve uma crise convulsiva, rompeu, sangrou. E aí inundou o cérebro e não tinha o que fazer. Então aquela criança que pula, corre, pulava e corria. E agora? Ela falou comigo: eu não aguento mais escutar a seguinte frase: sua filha poderia ter morrido, o caso é incurável, a doença não tem o que a ciência é ser feito. E aí? Ela falou: e aí, doutora, eu vou enterrar minha filha ainda viva? E aí? O que nós vamos fazer? Eu falei, e o pai dizia para mim: mas eu estou orando, doutora, por uma cura? Eu falei: a primeira cura que acontece é no nosso coração, de aceitar aquilo que a vida não pode mudar. Eu falei: então aqui nós vamos ter que discutir milhões de coisas. Milhões. A primeira, a consciência de que eu sou finita, vulnerável, frágil e acabo a qualquer momento, posso acabar. Segundo, que nada me pertence, muito menos os filhos, eles são só me dados por um tempo, e o tempo que precisar, retorna. Mas agora ela está assim, nós vamos fazer o quê? Falei: nós vamos voltar com ela para casa, né? Sim. Então vamos começar a pensar no básico. Qual é o quarto que essa menina vai ficar? O que vocês sugeriam para a família? Falei: o que mais bate sol, porque ela não pode ir ao sol, o sol vai até ela. Então vamos colocar um quarto que bate sol? Vamos colocar uma janela aberta para ela? Ela não gostava de flor? Vamos pôr flor. Ela gosta de música? Vai ligar uma música. Ela gostava de ler? Conte histórias. Mas a gente não sabe se ela está te ouvindo, eu acho que está. Mas minha filha vai vegetar? Não, preste atenção. Essa palavra não pode existir na boca de um cristão. Existe um mistério que nos habita, e ele se chama Deus. Nós não podemos explicar, mas Deus habita em cada um de nós. E porque Ele habita, ninguém vegeta. É ali Deus que sofre. Já muda tudo. Já mudou o olhar. Falei: vocês vão ter que dar conta de cuidar de uma criança que era de um jeito, e agora nós vamos cuidá-la de outro jeito, mas a vida ali ainda resiste. Ela está ali, então nós vamos fazer o melhor que a gente pode. Isso nós vamos cuidar. Com amor, com paciência, que as pessoas falam: como eu gostaria de cuidar de Jesus, doutora Filó? No seu filho doente. Em alguém doente que você está perto de você. Ali são as chagas para você poder cuidar. É assim. Não podemos fazer nada por ele, fazemos pelo irmão, porque ali ele habita. E assim nós fazemos. E falei: e aí vai ter uma estrutura toda que vai entrar na sua casa. Secretaria de Saúde lá do interior está te ajudando. Então vai o médico na sua casa, vai a fono na sua casa, para estar com sono, com traqueostomia. Então nós vamos aprender e abrir um leque de tudo diferente na sua vida. E ela vai comer por aqui, nós vamos pôr na boca dela, falar: aqui você está comendo tal coisa, vamos sentir gosto. É um trabalho difícil, dificílimo, mas é assim que a vida se apresenta. Então é assim que a gente vai ficar de pé e vamos cuidar. É assim, por quê? Porque eu creio, a alma está inteira e um dia ela será restaurada. É fácil viver isso? Não. Haja fé. Mas é por isso que nós estamos aqui rezando. A gente não sabe o que a vida nos aguarda. Mas eu falei com eles: afirmar que Deus existe quando a vida é muito boa, isso é fácil para todo mundo. Até ateu afirma que Deus existe. Vira a vida do avesso e assume que Jesus é o Senhor. Não é brinquedo. Mas tudo isso pode ser transformado. E as famílias que conseguem viver essa experiência, é maravilhoso, porque é uma transformação radical em todo mundo.
Porque todo mundo se transforma, porque há uma presença nova em casa. Eu falo, nós vamos ter que ter a coragem de cuidar. Tem que ter a coragem de ser essa mão de Deus que acaricia. E de, ao mesmo tempo, sentir a mão de quantos outros que Deus mandará na sua casa para te ajudar a permanecer de pé. É assim. É com coragem que, se a gente souber, nós vamos levar isso numa leveza e numa beleza de saber, era assim até aqui. Não é mais daqui para lá. Será de um outro jeito e a família vai se adaptar de um outro jeito. E é tão interessante como é que a criança vê as coisas de uma outra forma. Eu perdi um tio, deve ter um mês. Mais ou menos, um mês e pouco. E eu fui na casa da minha tia, estive aqui com a família no dia que ele morreu. Foi uma morte súbita. E aí eu fui para lá. E eu estava visitando a minha tia, e todo mundo chorando. O neto de 5 anos falou assim, primeiro ele chamou a tia, a mãe dele, e falou assim, mamãe, a Filó, ela é crente? Porque o assunto dela é só Jesus. Primeiro ponto. Segundo, ele já começou a me amar a partir daí. Aí ele falou assim, ô mamãe, eu posso falar uma coisa? Eu falei, pode falar, Luiz Henrique, pode falar. Aqui, o vovô não foi morar com Jesus? Foi. Ele tá bem com Jesus? Tá. Então por que está todo mundo chorando? Vamos parar de chorar, ser feliz e seguir a vida. Porque nós não vemos a coisa nessa simplicidade. Vamos seguir a vida? Ou tipo, vamos tomar um sorvete? Falei, vamos embora, minha filha. Vamos entrar no carro, tomar um sorvete, vai ser a melhor opção. Mas é porque a gente não vê e não crê dessa forma, não é? E aí, como é que a gente é despreparado? Como é que a gente tem, às vezes, acontece uma coisa na nossa família e já não sabe o que fazer? Mas porque a gente não faz o olhar da fé? Não é? A gente precisa rever essas coisas. E outro dia recebi um telefonema de um jovem que falou comigo, Filó, eu estou com uma irmã morrendo de câncer. O câncer só multiplica. Não há mais o que fazer. Eu queria saber como é que eu faço. Como é que eu faço? Falei, a gente tem que ter coragem de conversar. E a gente precisa começar a ter coragem de conversar esses assuntos. Então, chega perto da sua irmã e esse assunto vai ser em várias fases. Vocês vão chorar? Claro que vão chorar. Mas assenta com ela, fala, ela já sabe, não precisa esconder nada, ela já sabe como é que está a situação dela. Então, a gente não sabe quantos dias você tem, 1 mês, 30, 60, não sabemos. Como é que você gostaria de viver seus últimos dias? Olha, a gente precisa conversar. Sabe que você foi minha irmã nesse período e eu te amo? Você sabe o que você foi importante para mim até agora? Você sabe, conversa. Qual é a mão que você quer que segure a sua mão na hora da sua ida? Você está me olhando assustada, né, Beth? É assim, a gente precisa ter coragem para conversar essas coisas. E as coisas que você tem, como é que você quer que disponha? Como é que você quer que faça com as suas roupas, com o seu sapato? Como é que você quer? O dia que a gente aprender a conversar isso com mais naturalidade, será melhor a ida e quem fica. Isso não vai tirar a dor da saudade, a dor de partir, a dor de entender que eu amo e não possuo, e que tudo na nossa vida é por um tempo até a gente chegar diante de Deus e ter tudo eternamente. Por aqui é só um aprendizado. Fala, vai meu filho, você já acabou sua missão, eu estou pelejando para ir atrás, né? Aquela luta. Mas com animação, sabendo quem é que nos sustenta, porque não estamos sozinhos. Então como é que nós estamos nos comportando quando a gente vê a atitude de Jesus que não fugia do doente? Como é que nós estamos? Fala, não, fulano está doente, não vou lá de jeito nenhum. Então qual que é o maior sofrimento daquele que está doente grave? É a solidão. Porque as pessoas não vão visitar? Não vai, mas a conversa serve para nada. A pessoa fala, nossa, eu estou mal, não estou bem. Você fala, imagina, você está ótimo. Está com a cor ótima. Está mais para Deus me chama que Deus me ama. Mas a gente tem que aprender a ter coragem de dizer, realmente não está bem. O que você quer? Você está com medo de quê? A gente precisa ir até o outro que está doente, dar a ele coragem, dar a ele força, dizer para ele da esperança, dizer para ele que a gente tem um pai, que a gente tem uma pertença. E que a morte e a doença não vai acabar com ele, porque a vida é eterna. Mas se vocês não tiverem isso dentro de vocês, vocês vão dar o quê para o outro? O pavor de vocês diante do que está acontecendo com o outro. Fala, nem vou lá, nem vou falar essa doença, vai que pega. É assim, porque não temos a ousadia da nossa fé. A ousadia de falar, essa doença não te destrói,
você é mais do que isso. Muito mais do que isso. E é isso que a gente precisa aprender. Porque na medicina, o que eu aprendo? A curar e a cuidar muito bem de órgãos. De órgãos. E há altas curas. Mas se eu não aprendo, que eu não trato, não é um órgão, mas uma pessoa, eu tiro a doença e volta outra coisa. E volta um vazio, uma depressão, uma falta de sentido. Então você curou uma coisa, igual um amigo meu me ligou, falou, eu saí do infarto. Teve morto no infarto. Eu saí do infarto, mas eu estou com um vazio maior do que o meu tamanho. Então, enquanto eu não entender que a gente cuida da pessoa inteira, então eu preciso de quando eu sou chamado, ou de quando a gente acompanha alguém, ou um amigo, alguém que está do seu lado, doente, eu tenho que olhar ele inteiro. Inteiro. Tratar uma pneumonia é muito fácil. Mas teve pneumonia por quê? Está se sentindo só? Está triste? Também está querendo morrer? Por que você adoeceu? Aonde a sua alma está sofrendo? O que está dentro? Que sonho não está sendo realizado? O que não está bom? Se Deus quer a completude, a realização do ser humano, se Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade, por que a gente está adoecendo? O que está acontecendo? Aonde está o erro? O que houve em nós? Que está quebrado, que está precisando do grande médico nos curar? Mas para muitas pessoas você vai ter que mostrar isso. Falar, Ele é a mão que te ajuda. Seja essa lá a situação que você estiver vivendo. Você crer nisso, mostrar que a gente tem um Deus que é vivo, que nos acompanha. Porque com tudo que Jesus curou, o mal continua no mundo. A doença continua no mundo. Como é que nós estamos conduzindo uns aos outros? O sofrimento dela, linda, me preocupa? Eu olho para ela e falo assim, a mulher linda dessa nem tem sofrimento. E a dor? E aquele que está guardado que ela não foi capaz de dizer? Por que a gente não sabe de nada uns dos outros? Porque a gente não olha para os outros. A gente olha só para a gente. Só o meu problema que é importante. Então, quanta gente está sofrendo do nosso lado? E a gente não está percebendo. Quantas crianças de 10 anos tentando autoextermínio? O que está acontecendo? Quantas crianças de 12, 13 anos com os braços cortados? O que está acontecendo? Aonde está essa dor? Aonde está a falta de sentido? E que eu preciso ser como Jesus, ter um olhar. Aonde eu vejo, eu tenho que olhar com o meu coração. Então eu preciso aprender. Aprender tantas coisas. A entender tantas coisas, a me abrir para esse mistério. E é tanta coisa que a gente vive que a gente não entende. A mão com os símbolos dela, não sei se vocês sabem que esse dedo, o polegar, ele está relacionado com o cérebro. Esse dedo, indicador, com a vesícula biliar. Este dedo está relacionado com o pâncreas e o baço. Esse com o fígado e esse com o coração. Então a gente já escutou tantas vezes, já lemos tanta história do polegar. E a bota de 7 léguas, não já? Então, o polegar foi o menino que abriu a cabeça, seguiu a intuição, e a bota de 7 léguas, na leitura, ele se abriu para os 7 dons do Espírito Santo. Mas como a gente não entende nada, não lê nada, não pensa em nada, vai no rolo de nada. Mas é preciso acordar para tantas outras coisas que estão acontecendo. Tudo que foi feito em nós e criado, tudo é muito lindo, há um mistério que a gente precisa ver. Que a gente precisa descobrir. E que às vezes a pessoa doente fala, mas eu não vou ver nada. Vai, às vezes naquela pessoa que está doente, você vai descobrir coisas belíssimas. Você vai ser a oportunidade das melhores conversas. Então eu falo que o meu relacionamento com o Padre Dalmo, a última semana dele foram as nossas melhores conversas. Mesmo que a gente ria e chorava da morte. Mesmo que quem estava do nosso lado devia olhar para nós dois e falar, acho que eles não estão sabendo da gravidade, né? Porque eles riem e choram. Né? Deve olhar e falar, esses dois estão rindo de quê? A gente ri da morte. Que eu olhava para mim e falei assim, não pede minha cura. Estou pedindo, não. Filho, olha, ele abriu um olho e falou assim, o que você está rezando aí agora? Estou rezando só, não estou pedindo nada, não, rezando apenas. E hoje a gente pode falar de tanta coisa bacana, da presença, da amizade, de amar alguém. Tanta coisa linda, conversamos nos últimos dias, né, até ele ser entubado. Despedimos ainda me deu a bênção antes dele ser entubado. Então, por que às vezes a gente demora para conversar tantas coisas importantes? Por que demoramos tanto para poder descobrir tudo isso? Então, quantas coisas, e eu falo, descobrir em nós mesmos. Quão pouco a gente se olha, quão pouco a gente se conhece. E o grande desafio da nossa vida para chegar até Deus é se conhecer.
é se conhecer. Então, quem tiver oportunidade, leia São Bernardo de Claraval, sobre conhecimento de si. Aprenda a se conhecer. Esse é o grande mistério, esse é o grande desafio da nossa vida, aprender a se conhecer. Então, entender que Jesus, a presença dele na nossa vida, e diante de alguém doente, Jesus não é mais uma opção terapêutica. Não é eu dou tal remédio, mais a oração. Não. Eu preciso entender que a vida ela é muito ampla e que Deus é a raiz e o centro de tudo na nossa vida. Ele é o centro. E que a gente precisa entender que Ele nos quer inteiros. E se algo está acontecendo, que eu estou ficando quebrado, aprenda a contar para Ele aquilo que não está bom. Aprenda a ver e ler e traduzir aquilo que não está caminhando. Eu acredito que à medida que as pessoas forem perdendo o medo de Deus, entendendo que a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é crer num Deus tão maravilhoso, que nos sustenta, que não nos abandona, que é a força que está conosco, que é a mão que te leva para a casa do Pai. Eu acho que muita coisa em nós vai mudar. Muita coisa vamos caminhar de um jeito diferente. Vamos poder ter a coragem de assumir, né? Porque enquanto você não viver essa verdade, você não é capaz de levar essa verdade para o outro. Enquanto você não tiver medo de enfrentar as suas dores, seu sofrimento, na luz de Deus, ver um sentido para tudo isso, e também não temer a morte, porque sabe que na hora que você fecha os olhos, não encerrou aqui. Encerrou aqui, mas nós continuamos diante dele. Tem muita coisa para viver, porque é eterno. Nós vamos conseguir entender e viver a nossa vida com sentido. Porque quando eu vejo isso com sentido, eu vou viver e cuidar daquele que está perto de mim. Por quê? Porque tudo é muito rápido. O tempo que eu tenho para cuidar de você é agora, é nesse momento. Esse é o programa cristão que o Papa falou. Que nós temos que ter o mesmo coração de Jesus. A gente tem que aprender a ver com os olhos que ele via e sentir como ele sentia. Então nós temos que cuidar do outro pontualmente. Se hoje você está com fome, eu te dou comida agora, independente dos programas que existem para isso. Você está precisando de uma roupa, é agora que eu te visto. É com sede agora, é nesse momento que eu tenho que estar atenta à necessidade do meu irmão como Jesus teve. Se decidimos ser cristãos, temos que repensar como estamos olhando o sofrimento do outro. E o nosso próprio sofrimento. Porque, na verdade, como dizia São Francisco, todos nós somos leprosos. E há tanta coisa para ser curada dentro de nós. Há tanta lepra para que Deus cure. Quanta coisa que a gente não sabe que tem. Quanta coisa que está precisando, feridas às vezes tão profundas, que não estão deixando a gente caminhar. Que a gente está precisando de pedir hoje a Ele. Que Ele, com essa mão abençoada, venha nos tocar. Para Ele nos curar de tantas enfermidades, porque elas podem não ser físicas, mas podem ser psíquicas, podem ser emocionais. Quanto medo eu carrego, quanto medo de me entregar, porque às vezes eu fui ferido há tanto tempo atrás, e eu não me encanto com mais ninguém, não me enamoro de mais ninguém, e não me permito ter alguém. Eu prefiro ter encontros fugazes, rápidos, e não me envolver, porque se eu me envolver, me entregar, o outro vai me machucar. Então, às vezes, quanta coisa na nossa vida está amarrada, está parada, porque eu não me olho, não sei o que eu preciso, não sou capaz de reconhecer em mim que é algo que também precisa, da mesma forma como Jesus pegou a sogra de Pedro, colocou ela de pé e deu a ela força e confiança, na minha vida também hoje eu posso estar precisando da mão dele, para que venha até mim, me sustente, fala: Jesus, me ponha de pé de novo, me ajuda a começar outra vez. Me ajuda a caminhar outra vez, na consciência que caminho na sua presença. Me ajuda a força de cada dia. Me sustente, que a sua mão poderosa seja o meu socorro. Eu sei que o Senhor cura os corações que estão quebrados, o Senhor nos enfaixa, cura as nossas feridas, enfaixa, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericórdia, e o Senhor não quer ver seus filhos doentes. Ele não nos quer. Você imagina que você tem um filho, você quer que esse menino aprenda a andar, a correr, a subir e a ir. Deus quer isso. Ele quer que a gente também se realize, que a gente também seja capaz de correr, de voar, de fazer tantas coisas. Ele nos criou para sermos felizes. Guarda isso. Guarda isso. Deus te criou para você ser feliz. Guarda isso no seu coração. Se algo não está bom, está precisando de cura, a mão que nos cura é uma só. É de Jesus. Hoje Ele vai nos tocar. Hoje nós vamos pedir a Ele, na presença dEle aqui,
Que Ele seja a mão que venha, muitas vezes em coisas que eu sei que eu estou precisando. Então, quando vocês não só aqui, quando vocês receberem a Eucaristia, fala com Ele: Jesus, cura aquilo que eu não sei que precisa ser curado. Cura aquela ferida que nem eu tenho consciência que foi feita em mim. Que às vezes lá na minha infância e que está me pedindo de viver alguma coisa hoje. Vamos pedir a Ele. Fala: Jesus, nós estamos recomeçando um ano. E eu quero caminhar sabendo que eu tenho uma mão firme que me conduz. Uma mão que me sustenta. Uma mão que não falta. Uma mão que nunca vai me abandonar. É a cena da criança, que é aquela cena apaixonante da criança de 2, 3 anos andando de mão dada com o pai e com a mãe. Eu quero estar seguro daquele jeito. O senhor parou, eu paro. O senhor andou, eu ando. É assim, entregue. Hoje eu quero sentir a sua mão sobre a minha mão, sobre o meu coração, sobre a minha cabeça, sobre as minhas costas e falar: de pé, estou aqui. Com aquela certeza que aquele Deus que não nos abandona, mas que nos acompanha. Deus nos acompanha. E seja lá a situação que você estiver vivendo, e amanhã você estiver vivendo alguma dor na família, alguém que está doente, seja de que forma for, assente do lado e veja, se coloca no lugar do outro. E perceba o que o outro está precisando. E seja para essa pessoa a extensão da misericórdia de Deus. Seja para o outro a extensão dessa mão de Deus que cura. Mostre para ela, conta para ela sobre Jesus. Conta para ela quem é o Senhor de todas as coisas. Ajude ela a rezar e chamar Jesus, que é o nosso grande médico, o nosso grande mestre. Ajuda as pessoas a serem felizes, porque esse é o projeto do Pai. E que em 2018 a gente possa ser muito feliz. Mas muito feliz não sozinho. Primeiro porque nós temos aos outros. E temos Jesus, que é o nosso grande companheiro. Que ninguém saia daqui com essa dúvida no coração. Que a gente é amado incondicionalmente. A gente é querido, a gente é desejado. E se algo não está assim, se você não está se sentindo assim, nós vamos colocar isso para Ele agora. Falar: Jesus, tem um negocinho dentro de mim que nem eu sei que está ruim. Tem algo dentro de mim que eu não estou me deixando ficar feliz. O que é? Entrega, que vocês vão sentir que bálsamo é a mão de Deus. Como é que Ele tira a dor? Como é que Ele nos alivia? Como é que Ele nos sustenta? Nos restaura? Quantos de nós hoje precisam de ser restaurados? De começar a acreditar de novo que a nossa meta, o fim para que fomos criados, é para a felicidade. Por enquanto aqui ela é curta, ela é por algum tempo, mas somos destinados a uma felicidade eterna. É porque a gente não tem dimensão disso. Mas podem crer, essa é a verdade do Deus que veio nos revelar. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a Jesus hoje 2 graças. A primeira, que Ele nos cure. Vem impor, Senhor Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, de todos os seus filhos aqui. A começar de mim, os seus leprosos, Senhor. Lepra da alma. Que o Senhor estenda essa mão bendita que Deus permitiu que conhecêssemos. Essa mão que venha nos curar, nos aliviar, nos restaurar, nos colocar de pé, para que a gente possa caminhar. E que o Senhor nos dê essa consciência de sermos amados, desejados, criados para a felicidade. E que da mesma forma como o Senhor nos restaura, faça de nós extensão da sua mão misericordiosa na vida de tantos que estão sofrendo. Que assim seja, Senhor. Para quem tiver com a palavra, com a Bíblia, deixa aberto em Mateus capítulo 5, versículo 43. Nós iniciamos um processo, esse período tão forte, que se chama Quaresma. E na Quaresma a gente está avaliando e meditando mais, Pelo menos é para a gente estar rezando mais,
para trabalhar mais o nosso processo de conversão, com o jejum, com a penitência e com a oração. Nosso processo de conversão, ele não é um processo simples. Nós vamos nos converter até na hora da morte. Mas tem um ponto que Jesus nos pede, que é tão interessante. No Evangelho de domingo, na Transfiguração, Deus Pai fala assim para eles, para Pedro, Tiago e João: este é o meu filho muito amado. O que ele vai falar? O que ele vai fazer? Ouviu. Naquele momento, Jesus não estava falando nada. Ouviu. Então hoje a gente escuta Jesus pela palavra. E a gente corre o risco de escutar algumas coisas e falar: mas isso eu já ouvi tantas vezes. Só que de verdade a gente precisa ouvir e olhar para nós e falar: eu cumpro. E isso que eu estou trazendo hoje é Mateus 6, quando Jesus diz assim, no versículo 43: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. É um pedido muito simples, né? Muito simples. Porque, na verdade, a gente conhece a espiritualidade de alguém pela forma como ela trata o outro. Pela forma como eu acolho você ou não, eu sei como que você caminha do ponto de vista da sua consciência espiritual. Essa consciência de que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, isso é algo que precisa ser desenvolvido em nós. Porque o dia que eu entender isto, eu vou parar de classificar amigo, inimigo, simpático, antipático. Parar de rotular, entender que somos todos filhos do mesmo Pai. E que todo mundo tem algo de bom dentro dele, que às vezes ainda não teve a oportunidade de brotar. E essa função é nossa, que já rezamos. Então nós rezamos e temos consciência que em cada um de nós, quem que habita? Quem? Verdade? Vocês têm certeza disso? Se a gente tiver certeza disso, como é que eu tenho que tratar meu irmão? Prestar atenção como é que a coisa passa, como é que a coisa tem que mudar. Quando eu percebo, eu tenho consciência que no outro Deus habita. Filó, mas aqui, aquele povo que irrita, porque tem algo que os irmãozinhos não colaboram. Duro. Como é que eu faço para tratar aquela pessoa antipática? Jesus falou: amai os vossos inimigos, reza por aqueles que vos perseguem, vos maltratam. Falo: para matar não? Ele fala: não matarás. Não matarás. Então, tem algumas coisas muito interessantes de São Bento. Então, São Bento fala que, por que às vezes o outro implica com você? Por que às vezes a pessoa não gosta de você, ou você cisma com uma pessoa e não gosta da outra? Porque às vezes a gente projeta no outro aquilo que está em nós. Porque o inimigo muitas vezes está dentro de quem? De nós mesmos. Mas nós não tomamos consciência disso. Então quando Jesus fala: amai os vossos inimigos, e Jesus é tão doce, ele é tão doce que o tempo verbal que ele usa é amarás. Quer dizer, um dia você será capaz de ele não fala ame, ele fala amarás um dia. Quando? Porque nós temos que tomar, quando
eu proponho a viver isto, e nós estamos no período da quaresma, eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu vou conviver com alguém, aquela pessoa é insuportável, eu não posso me dirigir a ela me sentindo primeira, eu vou te amar porque eu sou superior a você, entendeu? Eu sou tão bacana, tão maravilhosa, que eu sou capaz de te dar uma migalha do amor. Vai dar certo? Não, não vai. Então eu não posso ter esse ar de superioridade. Eu também não preciso achar que eu vou conquistar o outro pela força. Vou? Não. Quando é que nós seremos capazes de amar o próximo, de suportar o outro, rezar por aqueles que me fazem mal, aquela pessoa que me feriu? Não adianta eu pensar que eu vou dar passos largos. Eu tenho que pensar que primeiro eu tenho que querer. Falo, Senhor, o Senhor falou comigo, me ajuda a conviver com essa pessoa insuportável. Mas ela é sua filha, ele é seu filho, e o Senhor morreu na cruz por esta pessoa. Quando ela recebe a Eucaristia, o mesmo Cristo que está nela está em mim. Como é que eu vou vencer isso? Com passos pequenos. Então primeiro eu preciso começar a rezar por ela. Fala, não dou conta não. Não, eu tenho que começar desejando o bem. Mas não é, eu não quero rezar por ela só para que ela te encontre e te largue. Não, nós temos um compromisso de rezar pela salvação uns dos outros, para que a pessoa não se perca no caminho. Então essa é a nossa função. Não é do mundo, é só daqueles que Ele colocou no seu caminho. A gente precisa aprender a conviver com o outro. Mas existe uma coisa interessantíssima que São Bento fala. Quando você estiver convivendo com aquela pessoa que é chata, insuportável, e que te fala coisas que você não gostaria de ouvir, eu tenho que pensar, porque existe um exemplo muito interessante de Davi. Davi, quando era rei, ele estava passando, e um homem, eu não vou lembrar o nome dele agora, começa a apedrejar o rei e falar mal dele. E aí Abissai fala com Davi assim, aqui, quer que corte a cabeça dele? Ó, meu povo era calmo. Quer que corte a cabeça dele? Você parar de falar? Davi falou, não, se ele está falando mal de mim, é porque Deus permitiu a ele que falasse assim para mim. Então agora é o momento que eu tenho que me rever. Olha que interessante, porque isso pode ser aquilo que o Senhor quer falar comigo. E aí Davi se humilha diante de Deus, Davi se avalia diante de Deus, e por causa da atitude de Davi ele ganha uma guerra. Olha que interessante. Olha que interessante. Então a primeira coisa, quando você tiver uma pessoa muito difícil, vamos começar a agradecer a Deus pela vida dela. Fala, Jesus, sabe aquilo que eu estou querendo matar? O Senhor falou, não matarás. Ele é seu irmão ou sua irmã, então eu vou ter que olhar para ele com olhos de amor. Não vou dar conta. Então eu quero pedir o seu olhar para mim. Me ajuda a olhá-lo através dos seus olhos. Me ajude a amá-lo através do seu amor. E comece a colocar no altar para Jesus ir transformando, porque é assim que eu já fiz com muitos, que eu queria matar e eu punha no altar, Jesus mudava. Porque a gente precisa trabalhar isso em nós e entender, essa pessoa, na verdade, ela é um presente de Deus para mim. Que é isso, Filó? É, porque essa pessoa vai trabalhar a minha santificação. Então sabe aquela pessoa mais insuportável? Fala, nó, que presente que Deus mandou para mim. Jesus me ama, porque colocou gente muito fácil perto de mim, para que eu tenha que me ver, mudar, porque Ele me quer no céu. Já tinham pensado sobre isso? Não, né? Fala, não, Filó, não quero nem conviver, pois eu quero te dizer que Jesus falou, reze por aquele que te persegue. E é tão interessante que à medida que a gente começa a rezar pelo outro de verdade, começa pequenininho, passinho pequeno, fala, Jesus, olha para o outro, só, depois Ele vai te ajudando, nós vamos melhorando, e aí as feridas em nós vão cicatrizando, as feridas vão curando, e a gente vai percebendo que aquela pessoa mais insuportável, na verdade, ela é um presente de Deus na minha vida, porque ela me faz ver o que eu não sabia que eu tinha. Então há um caso interessante que São Bento conta, de um rapaz que tinha uma governanta, e a governanta dele foi embora, e aí falaram com ele, não contrata tal moça.
Ele contratou, ligou e falou: não, tem que mandar essa mulher embora, porque ela, depois que ela veio para minha casa, é que só tem discórdia, briga, confusão, raiva. Falou: pois agradece a Deus, não dá mandar ela embora não, porque ela é o anjo que Deus mandou para sua casa para te revelar o quanto de ódio, de ira e de rancor existe dentro do seu coração. O que nos magoa? Quando alguém fala alguma coisa, aquilo só vai me ferir se aquilo estiver dentro de mim. Se ele não estiver dentro de mim, aquilo não me fere. Quer ver um exemplo básico? Quando a mulher tem um filho. Não é fácil ser mãe, né? Então a mãe acabou de ter menino. Primeiro ela quer parto normal, porque todo mundo pergunta para ela assim: você teve parto normal? Se não teve, né, ela foi considerada menos. Aí ela se sente obrigada a amamentar. Aí aquela luta da amamentação, olha, eu amo e faço de tudo para as mães amamentarem, mas os primeiros dias é uma luta. Aí o pessoal liga para a mãe e fala assim, ninguém liga para a mulher que acabou de ter um menino e fala: como é que você está? Está se sentindo bem? Está feliz com a maternidade? As pessoas perguntam assim: e aí, está dando leite? Se a mulher não está conseguindo amamentar, ela fica com ódio. E ela quer matar aquela visita. Fala: mato, não recebo. Ela fala: não posso. Desliga o telefone. Aí ela chega no consultório chorando. Eu falo: porque isso não está resolvido dentro de você. Por isso que você se sentiu agredida. Mas se você naquele momento falasse com ela: nossa, mas eu desejei tanto, fiz tudo, mas não consegui. Sim, a gente assume a nossa impotência em fazer isso. Qual é o problema de assumir a nossa fraqueza? Nenhum. Mas quando você assume e fala: não dei conta de amamentar, ela até vai te consolar, vai ser: está tudo certo. Mas amamentar não é brincadeira, isso é um desafio. E isso incomoda muita gente. A mulher que tem menino depois da amamenta, o povo quer matá-la, né? Então vai cutucar. Então, se essas coisas não estão resolvidas dentro de mim, eu já respondo igual que as gatas arrepiadas que você fala e a pessoa já grita. É mais ou menos isso. Então a primeira coisa que nós vamos aprender quando Jesus fala: ama aquele que te faz mal, é muito interessante. Vamos começar a rezar, e aí a gente vai chegar num nível de oração e de olhar o outro, que eu não vou ficar no mesmo nível com ele de quem ganha, ou quem perde. Eu tenho que passar o outro nível, se eu fui enganado, se eu fui enrolada, mas entender que a única coisa que o outro precisa é de amor. Gente, essas coisas só irão acontecer conosco o dia que eu permitir ser amada por Deus de tal forma que eu seja transformada por Ele e que esse amor possa fluir através de mim e curar o outro. Não é fácil, mas é preciso. Lá no CTI, há uns anos atrás, né, tinha uma menina para trabalhar, espetacular no trabalho. Tecnicamente falando, o plantão dela era espetacular. Mas a relação humana, só Deus. O mau humor chegava encarnado. Você imagina, o ambiente CTI já é um estresse único. Tudo é muito estressante. Tudo é uma questão de segundo. Todo mundo tem que estar em situação de alerta. E aí a única coisa que a gente não pode ter lá é o mau humor. Nós temos que dar conta de debochado da gente mesma para poder raciocinar rápido. Mas o mau humor era uma coisa, não falava, aquele mau humor fez Jesus. Mas nós vamos fazer o quê, minha filha? Nós temos que resolver isso. Tem condição. Isso faz mal para ela. Isso faz mal para ela. Então eu comecei a abraçá-la. Falei: gente, sabia que a gente precisa abraçar 5 pessoas todo dia para ter saúde? Nós vamos começar a abraçar nesse CTI, porque aqui é estresse demais. E falava: não, o seu plantão é tão maravilhoso. O seu plantão me deixa sossegada. Então eu comecei a fazer com que ela visse ela mesma. Porque às vezes o outro, ele agride porque ele nunca descobriu nada de bom nele. Ninguém nunca conseguiu olhar para ele e dizer algo de bom. Ninguém nunca conseguiu fazer um elogio. Não é mentir, é mostrar para o outro aquilo que ele precisa enxergar nele. Sem mentira. A gente que anda com Deus não pode mentir. Mas o plantão dela era impecável, competente demais. Aí abraçava ela e falava: seu trabalho me encanta. Eu posso ir para casa sossegada, porque eu sei que eu sou uma leoa com esses meninos. E abraçava e falava com ela: está tudo bem? Estou achando sua carinha triste? Tem alguma coisa acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? Então eu comecei a mostrar para ela que eu via, que eu olhava para ela.
Porque eu estava vendo que estava acontecendo alguma coisa. Vocês podem imaginar que essa menina mudou da água para o vinho. Se tornou filha, né? Ela me chama de mãe. Mas quem fez isso? O amor de Deus. Ela foi capaz de perceber isso, né? Hoje ela tem que fazer esse trabalho com outras, que hoje já está na minha função lá. Então, hoje ela tem que trabalhar o outro. Então, às vezes, a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer a Deus pela pessoa difícil, porque ela me ensina. Depois eu preciso rezar por ela, pela graça de Deus. E eu preciso começar a mostrar a ela que ela tem valor. E entender que muitas vezes aquela pessoa até que faz o mal, aquela pessoa que só tem ira, raiva, ela tem Deus preso nela. Jesus está encarcerado nela, eu preciso libertá-lo. Então, enquanto eu estou diante dela, eu rezo e adoro o Jesus que está preso nela. Fala: Senhor, eu adoro o Senhor que está aí preso, me ajuda a te libertar. Isso é espetacular, gente. A gente conseguir fazer isso. A outra questão que a gente tem que fazer é o perdão. Perdoar aqueles que nos ofenderam, falou mal de você, te prejudicou. Fácil demais, né? E a gente faz uma caminhada pela Bíblia muito interessante. Em Gênesis, né, Lameque, que era cruel, lá em Gênesis 4, ele falava assim: toda injustiça tem que ser, eu tenho que reparar 77 vezes. Imagina, toda injustiça eu tenho que reparar 77 vezes. Aí no Sinai, eles recebem a lei: olho por olho, dente. Aí chega Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? 77 vezes. Ao contrário de Lameque. É espetacular. Aí Jesus tem que nos ajudar a fazer esse processo, porque o perdão é uma força ativa, que eu preciso dele, porque ele tem 4 passos, né? Primeiro, eu não preciso ter pressa de perdoar. Não tenha pressa. Essa coisa tem que ser pensada. A segunda, eu tenho que ter raiva e deixar a raiva ter. Eu estou com raiva de você que fez isso comigo, porque a raiva me dá uma distância. O terceiro passo, eu tenho que ter coragem de avaliar a situação. Falar: gente, de verdade, o que foi que aconteceu? Por que essa pessoa reagiu desta forma? O que será que eu fiz para que o outro reagisse dessa forma? Porque às vezes é assim, não é? Às vezes a gente provocou o outro. E aí o outro agiu na ira. E aí ficou tudo. E aí sim, o perdão acontece na 4ª etapa. Mas é um processo. Mas o perdão é terapêutico. Quantas doenças estão desenvolvendo dentro de nós, porque eu fico mantendo o ódio dentro de mim. Eu estou lá na fase de Lameque: cada injustiça 77 vezes. Eu preciso libertar isso. Ah, Filó, eu fui lá pedir perdão, mas ele não recebeu. Existe isso? Já aconteceu com vocês? Eu pedi desculpa e ele não quis aceitar. Já teve isso? É porque às vezes eu vou lá no meu orgulho e falo: eu sou tão maravilhoso, pela minha misericórdia eu te perdoo. Primeiro a gente vai até Deus, pede perdão. Fala: Senhor, me perdoa, porque eu sou custoso mesmo. Eu sou terrível. Eu não fiz a coisa direito. Me ajuda a perdoar, porque senão como é que eu vou continuar rezando o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Compreendem? Então é preciso entender esses passos. É preciso pedir a Jesus isso, até que a gente possa amar, né, o nosso inimigo, a não ter mais inimigo. Eu tenho que parar de projetar no outro as minhas fraquezas, as minhas sombras. E o outro, dia que for amado, ele também vai parar de projetar. Porque na cruz, Jesus uniu aquilo que era impossível de unir. Ele pegou os meus opostos e colocou junto. Ele pegou Deus e o mal. Ele pegou o pecado junto. Ele juntou aquilo que há de pior em mim. Então o que em mim ainda está ruim? Eu tenho que pedir a Ele, fala: Jesus, me mostra onde que está o que está ruim, onde está o meu grande inimigo. Por isso a gente reza o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, daquilo, de tudo que eu penso, daquilo que eu falo e daquilo que eu sinto. Mas a gente faz tão rápido que a gente não sabe nem porque faz o sinal da cruz.
Que a gente acha que o inimigo está externo, mas na verdade o inimigo está interno. É preciso ter coragem de se ver. Falar: Senhor, me ajuda. Eu quero fazer uma quaresma diferente. Eu quero ter coragem de olhar para mim mesmo. Eu quero ainda poder olhar para o meu irmão e permitir que o Senhor me fale através dele. São Bento, quando ia fazer reunião lá do mosteiro, ele mandava chamar todos, não só os monges mais velhos, mas o mais novo, que ele falava: às vezes Deus fala pela boca do mais novo, porque Deus não precisa de inteligência do outro ou de conhecimento do outro para poder se apresentar. Deus usa de quem Ele quiser. Ele usou inclusive da mula para poder falar, está lá escrito. Então Deus usa, e quando a gente começa a entender isso, muitas vezes eu posso pedir ao Senhor que fale através do outro para mim. Senhor, o Senhor está querendo, me ajuda a entender o que o Senhor quer. Fale pelo outro, que o outro hoje seja a sua voz para mim, porque Deus fala. Me ajuda a ouvir o que o outro quer dizer para mim. Às vezes a forma que o Senhor tem de me dizer hoje, já que o Senhor habita nele, fala para mim. Mas até a gente aprender a olhar uns para os outros e não vê-los como aquele que disputa. Somos filhos do mesmo Pai. Deus tem o mesmo amor por cada um. Deus faz chover sobre os justos e os injustos. No final, mas eu vou rezar por ele e vai continuar fazendo mal. Claro, nós temos dois grandes exemplos na Bíblia. Quais são? Que estava rezando pelos inimigos, os inimigos não me tiraram, não mudaram um milímetro. Quem são? Provinha. Ninguém lembra? Duas pessoas fizeram isso de uma forma espetacular: Jesus e Estevão. Jesus estava sendo crucificado, falando: Pai, perdoa, não estou sabendo o que estou fazendo. Eles mudaram de atitude? Nem um milímetro. Estevão estava recebendo pedrada na cabeça e rezando: Senhor, perdoa. Eles pararam de mandar pedra em Estevão? Não. Falou: mas eu vou rezar, ele não vai mudar. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Ele tem que entender o amor de Deus através de mim. Gente, tem pessoas que quando a gente reza mais, que a gente procura mais por Deus, que a gente vive o amor dele, o ambiente ao seu redor é transformado. Tem lugares que você entra, o ambiente é pesado, é duro, porque a pessoa às vezes só tem uma capa de ser cristão, mas o coração é duro, é frio, fala mal, julga. Está errado. Eu tenho que lembrar disso aqui que Jesus falou: vocês todos são filhos do mesmo Pai. E a única força capaz de nos transformar é o amor. É a força mais poderosa que eu conheço, que faz inimigo dar a mão, é o amor. Então é preciso que a gente peça a Jesus: Jesus, aquelas pessoas que estão sendo difíceis para me conviver, me ajuda. Me ajuda a olhar para essa pessoa e agradecer porque o Senhor o criou. Que essa pessoa é desse jeito mesmo, não estou aqui para transformar ninguém. Quem transforma é Deus, sou eu. Mas eu tenho que rezar por ela. Eu não quero mudá-la, eu quero rezar por ela, aceitá-la como ela é. Abraça, fala: te aceito do jeito que você é, nós somos tão diferentes, mas apesar do Cristo, não ter nada do Cristo nela, mas eu tenho que rezar por ela, é minha irmã, é meu irmão. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, para a gente poder acabar, que esse assunto é pesado, né, para a gente pensar. Se a gente cuida do mendigo, maravilhoso. A gente dá comida, a gente dá roupa. Hoje está tendo banho, né? O banho do amor, né? Que é maravilhoso o trabalho que tem aqui em Belo Horizonte. Se eu faço isso, ótimo. Se eu consigo rezar pelos meus inimigos, que bom, o Senhor pediu. Se eu consigo amar o próximo, que bom que eu já consigo fazer tudo isso. Não julgar, não condenar. Mas é tão interessante, porque a gente já aprendeu que tudo que eu fizer ao menor, eu faço a ele. Mas de repente, eu começo a olhar as coisas e posso perceber que o pior mendigo que eu encontrar, o inimigo mais cruel dentro de mim, aquele que eu não consigo aceitar com os seus defeitos, com a sua miséria, é exatamente aquele pedaço que está em mim. E na verdade sou eu que preciso das migalhas da minha bondade. Sou eu que preciso me olhar. Sou eu que preciso me aceitar. Porque se eu me aceito, se eu aceito o outro,
eu sou capaz de ajudá-lo a aceitar a ele mesmo. Porque às vezes a gente não se aceita, não se ama, não se sente amado, e por isso é um porco-espinho pronto para poder espenzinhar alguém. Então hoje é preciso que a gente olhe o quanto que em mim tem feridas, o quanto tem coisas que eu não gosto, o quanto tem coisas que eu tenho projetado, mas que estão precisando de ser curadas. Está precisando do meu olhar de bondade, aquele olhar que eu tenho para o mendigo lá fora, eu tenho que ter para o mendigo aqui dentro. Aquele olhar que eu tenho para aquele que agride, eu tenho para aquele que está sendo agredido aqui dentro. Para aquele que está abandonado, por aquele que está escondido. Então eu preciso pedir a Jesus que venha nos curar. Que é somente a graça dEle, somente Ele, que nos ama como ninguém. Somente Ele que nos aceita como mais ninguém aceita, que às vezes nem eu mesmo me aceito. E por isso eu sou tão revoltado, carrego tantas dores e tantas coisas, porque eu não sou capaz de me aceitar. Mas existe alguém que me aceitou, me amou, me ama e morreu por mim, apesar da minha miséria, apesar de tudo que eu não sou, Ele me amou. É esse amor que a gente precisa experimentar, assumir, ser transformado por Ele, para que as pessoas que estejam ao nosso lado também possam receber esse amor e serem transformadas por Ele. Que Nossa Senhora, nossa doce Mãe, que viveu esse amor como ninguém, interceda por nós junto a Jesus, que olha a miséria nossa, de cada um aqui, que olha o mendigo que em nós habita, o inimigo que em nós habita, aquele que não é aceito, os nossos medos, os nossos fracassos, as nossas perdas, aquilo que dói, aquilo que incomoda, aquilo que eu não consigo aceitar. Me ajuda a amar a mim mesma, ou esse próximo. Me ajuda a amar o inimigo que habita em mim. Me ajuda e ajude a cada um de nós a se sentir filho amado do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.